Tan, tan, turum, turum, tutum. E aí galera, estamos aqui para mais uma videoaula aqui para vocês. Essa videoaula, feita por mim, o professor Matheus, será usada com avaliação na matéria de instrumentação para o ensino de Física 3 da Universidade Federal de Sergipe, do curso de licenciatura em Física. É isso aí galera, aí eu vou discutir tudo aí com vocês, a lei de Coulomb. Esse vai ser o nosso tema na aula. Vamos lá, prosseguindo. Continuando nossa aula. Inicialmente vou falar quais vão ser meus objetivos com esse vídeo, o que é que eu espero de vocês ao fim desse vídeo, o que é que eu espero que vocês obtenham de conhecimento e tal, o que é que eu quero aqui de vocês. Primeiro é compreender como a carga elétrica é expressa, esse é o objetivo número 1. O objetivo número 2 é entender a relação entre força elétrica, carga dos objetos e a distância entre eles, definindo assim a lei de Coulomb. Vai ser os dois objetivos dessa aula que vamos ter aqui hoje, é o que a gente vai estudar. Vamos lá? Beleza? Beleza, vamos aí para a nossa aula. Inicialmente vamos aprender a expressar a carga elétrica, a expressão da carga elétrica. É isso aí galera, a gente viu anteriormente 3 processos de eletrização. Nesses processos, às vezes milhares, milhões, inúmeras quantidades de elétrons são transferidos de um corpo para outro. Aí não seria algo muito viável a gente utilizar como carga a quantidade de elétrons transferidos. Aí fica complicado dessa forma, né? A gente sabe que nesses processos comuns de eletrização, os objetos perdem ou ganham um número inúmeros de elétrons, né? Então a gente precisa de uma unidade para isso, um valor maior que a gente pode usar como base. E no sistema internacional, a unidade que a gente usa para isso, de carga elétrica, é denominada de Coulomb, que é um Coulomb a gente expressa por esse C maiúsculo, um Coulomb. Essa unidade foi feita em homenagem ao francês Charles Augustin de Coulomb, que ele foi um cientista que estudou muito a parte da eletricidade, e em homenagem a ele escolheram essa unidade para ter o nome dele. E essa unidade corresponde à carga de 6,25 vezes 10 a 8 elétrons em excesso, se a carga do objeto for negativa, ou em falta, se a carga do objeto for positiva. Se a carga do objeto for negativa, vai ser menos 1 Coulomb, o valor da sua carga. Se for positiva, vai ser mais 1 Coulomb. Entendeu, né? Tem que entender isso. É como a gente expressa a carga elétrica, através da unidade Coulomb. 1 Coulomb é igual a 6,25 vezes 10 a 8 elétrons. Tem que lembrar disso. Se for elétrons em excesso, a gente vai ter uma carga negativa. Se for elétrons em falta, temos uma carga positiva. E é assim que a gente define essa grandeza. Prosseguindo agora, a gente vai discutir a carga do elétron. Quanto é que é um elétron? Qual é a carga de um elétron, né? A partir dessa unidade. E aqui a gente tem essa figurinha para guiar a gente em como saber disso, né? Aqui tem uma ilustração do Coulomb. Como se eu estivesse falando, se um Coulomb tem 6,25 vezes a 18 elétrons, qual é a quantidade de carga de um elétron, né? Qual será essa quantidade? Aí ele faz aquela famosazinha regra de 3, né? Se um Coulomb tem 6,25, aí ele coloca um valor mais aproximado, 6,25 10 vezes 10 a 18 elétrons, que equivale a 1 elétron. A gente faz aquela regra de 3, né? Multiplica esse por esse, e vai ser igual a esse multiplicado por esse. Aí a gente vai o que? Vai passar isso aqui dividindo, e a gente vai chegar aqui que vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron. Esse aqui a gente vai ver já aqui, que é um experimento que ele usou muito legalzinho. E como vocês podem ver, é comum expressar os valores das cargas dos objetos em mili e micro Coulomb, porque como vocês podem ver aqui, a carga elétrica é 10 a menos 19, né? A gente tem que procurar uma unidade que isso aqui fique mais fácil de representar. Aí já normalmente vocês vão ver mili Coulomb ou micro
Coulomb. Tudo certo, né, galera? É isso aí. Beleza, agora a gente está aqui para quê? Para buscar como deve ser essa interação elétrica, como é que é o modelo dela, como é que a gente, no caso, calcula, mede, prevê a interação elétrica, né? Que eu acho que a gente gosta dessas coisas, de criar modelos que a gente pode, mesmo de forma aproximada, prever algumas coisas, ter alguns dados e tal. E mais ou menos o início do estudo mais assim dessa força elétrica, que até agora a gente viu meio por cima, né? A gente viu que tinha dependendo de como ele era carregado positivo ou negativamente, ele se atraía, se repelia, a gente sabia, tinha uma ideia que tem alguma coisa a ver com a distância, né? E foi basicamente o que esse cientista aqui, que por volta de 1775, algumas evidências experimentais que ele estava estudando, né, a força elétrica, fez esse cientista, o inglês Joseph Priestley, de que a interação elétrica deveria ser descrita por uma lei semelhante à interação gravitacional, aquela lá que a gente estuda no primeiro ano, que diz que a força gravitacional é igual à constante gravitacional universal, né, o Gzão, vezes a massa do objeto, vezes a massa do outro objeto, dividida pelo quadrado da distância entre eles. E ele se convenceu que a força elétrica seria de uma forma parecida. No caso, a gente substituiria as massas dos objetos por a carga deles, mas a distância permaneceria de uma forma muito equivalente. Só que ele não tinha evidências suficientes para demonstrar isso e mostrar perfeitamente aqui. Isso só aconteceu mais para frente, bem expressa e bem trabalhada e apresentada com o que a gente já citou, o Coulomb, o francês Coulomb, que ele em 1784 iniciou cuidadosos experimentos, utilizando uma balança de torção, que está naquela charge da foto, bem sensível, que foi ele mesmo que projetou aquela balança, para descobrir qual era essa relação da força e tal, e principalmente para ver como é que é a relação dela com a distância, como é que ela variava com a distância. Aí deixa eu mostrar a vocês aqui como é mais ou menos o experimento dele, né? Aqui no lado esquerdo a gente tem gravuras antigas desse experimento dele. E aqui no lado direito a gente tem uma coisa mais bem detalhadazinha, um gráfico mais definido aqui desse experimento. A gente vê que tem aqui uma linha, experimento de torção, né? Tem que ter uma linha. A gente tem aqui duas esferas carregadas provavelmente, e aqui a gente também tem outra esfera carregada. Aí o que é que ele fazia? Ele aproximava essa esfera aqui e media qual era a força de atração ou de repulsão que agia nessa esfera daqui. Essa que vocês lembram lá do primeiro ano que para haver a torção você tem que haver uma força, né? E essa força a partir do deslocamento aqui no diângulo a gente sabe obter essa força e o Coulomb sabia. E a partir disso ele descobriu a relação de que essa força elétrica era realmente como a força gravitacional, ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, se a distância dobrava, a força era 4 vezes menor. Se a distância triplicava, a força era 9 vezes menor, e assim por diante. E quando a gente aproximava pela metade, a gente tinha uma força 4 vezes maior, etc. E assim a gente vai. E a partir desses diversos cientistas, eu só citei dois, mas não são só dois envolvidos nessa história, a gente aqui só está fazendo um resumo para vocês terem uma ideia. Mas a partir de diversos estudos a gente chega no que a gente chama de lei de Coulomb, que aqui diz o quê? Que se a gente tem dois corpos de carga Q1 e Q2, respectivamente, separados por uma distância R, no vácuo, essa é uma característica importante que a gente vai considerar aqui agora e depois eu vou discutir um pouquinho melhor com vocês, a gente vai ter uma força elétrica que vai ser igual a uma constante vezes a carga dos objetos, Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Essa constante de proporcionalidade tem valor obtido experimentalmente de 9,0 vezes 10 a 9
a unidade dela que vocês vê para ter essa proporcionalidade. A gente tem que aqui é Coulomb vezes Coulomb, aí vai cortar com o Coulomb aqui da constante. A gente tem aqui que vai ser metro ao quadrado, né? Que a unidade não é SI, da distância é metro. Vai ter metro ao quadrado aqui, vai cortar. E vai sobrar o Newton, que é a unidade de força, e a gente vai ter essa equivalência aí. Essa é basicamente a lei de Coulomb. E apesar de não ter sido ele o primeiro a propor essa lei, ela tem o nome dele porque, além de prová-la experimentalmente, ele foi o primeiro a publicar o trabalho em que ela é apresentada e seu experimento é cuidadosamente relatado, mostrando como é que ele mediu e tal, para que os outros cientistas pudessem ir lá construir o experimento do mesmo do dele e fosse medir lá e ver que realmente era do jeito que ele estava falando. E assim mais ou menos que funciona a ciência em algumas áreas de estudo. Tem umas que tem uma metodologia diferente, mas basicamente é isso. Você tem que mostrar para os outros como você faz, de modo que eles possam repetir o que você fez e obter o mesmo resultado, para conferir se você está falando a verdade mesmo. Beleza. Vamos continuar aqui, e para a gente ter um vislumbre diferente, agora eu vou passar para uma simulação para a gente estudar aqui essa força aqui, para ver como é que ela age. Vamos lá ver a simulação? Vamos lá, é isso aí. Aí vamos aqui agora, né? Temos aqui dois objetos, Q1 e Q2. Essas setas indicam a força elétrica, aqui está indicando que é a força sobre Q1, exercida por Q2, né? E aqui a gente tem a força sobre Q2 exercida por Q1, né? Porque esse objeto está gerando uma força nesse a distância e esse objeto está gerando uma força nesse a distância, beleza, né? E a gente vê aqui que inicialmente as duas forças são iguais, né? A diferença é o sentido. Como elas são cargas de sinais opostos, então aqui menos 4 e 4, elas têm uma força atrativa. Uma está sendo atraída para a outra carga, mesmo com o mesmo módulo. Vamos aqui analisar inicialmente aquele caso que a gente estuda desde o começo, né, de quando a gente tem carga positiva com positiva, ela se afasta, o negativo com negativo ela se afasta. Vamos aqui, temos aqui inicialmente a carga de Q1 é menos 4. Se eu botar ela em 4, vocês vão ver que vai ter o mesmo módulo inicial, só que agora elas têm sentido diferente do inicial. Você vê que agora é uma força de repulsão entre as cargas. E se eu botar as duas negativas, a mesma coisa. Tem a mesma carga inicial, só que são negativas. A gente tem aqui que tem uma repulsão entre elas, mas que o módulo da força inicial é o mesmo. Beleza? Eu vou voltar aqui para a situação inicial. Tudo certo, né? Agora vamos discutir a carga. A gente viu lá que era diretamente proporcional ao produto das cargas. Ou seja, se eu diminuir a metade de uma das cargas, a força vai diminuir pela metade. Ou seja, deixa eu mostrar aqui. Vamos dizer que inicialmente a carga 1 é menos 4, a carga 2, 4. A gente tem que 4 vezes 4 vai ser 16, né? Se eu diminuir a carga para menos 2, agora a gente tem 8. Diminuiu a força pela metade. E como a gente vê aqui, eu vou até demonstrar para vocês aqui o valor certinho. A gente tem que inicialmente a gente tinha 359,502 newton a força, né? 305, vou botar aqui na calculadora para vocês, 59,502 newton, né? E se a gente dividir pela metade, a gente vai ter 179,751, né? E se a gente vir aqui na simulação e fazer isso, vai ser o resultado que a gente obtém para a força, como previsto. E o contrário também ocorre. A gente tem aqui inicialmente, novamente, deixa eu botar na calculadora aqui novamente, a gente tem inicialmente 359,502. Se a gente aumentar, dobrar
essa carga, a gente vai ter um dobro na força elétrica, ou seja, a gente sabe que o dobro vai ser 719,004, né? Vamos aqui dobrar 8, né? Temos aqui o resultado lá que a gente tinha previsto. Isso é assim que a gente vê isso. Quando a gente dobra alguma dessas cargas, a força dobra, e etc. Quando a gente divide é sempre essa multiplicação. Se os dois fossem divididos pela metade, na verdade a força ia ser 1/4. Se a gente dobrasse as duas, a força ia ser 4 vezes maior. E assim por diante. Tudo certo, né, galera? É isso aí. E, vou voltar aqui ao caso inicial, a gente lembra lá que também tem a questão da distância. E a gente vê que quando a gente varia a distância, a força é para... Quanto maior a distância, a força diminui, e diminui com o quadrado da distância. Ou seja, se eu dobro a distância, a força vai ser 4 vezes menor. Vamos ver isso? A gente tem que a distância inicial é 2 centímetros aqui, né? Se eu botar para 4, quanto será que vai dar? Vamos tentar prever isso. Vamos usar aqui a calculadora. A gente tem inicialmente 359,502. A previsão que a gente tem é o quê? De que se a gente dobra a distância, a gente vai ter 1/4 da força. Dividido por quarto, a gente é para ter 89,8756. Vamos lá aqui e botar para 4 centímetros, né? E é o que a gente obtém. Esse valor aqui está mais aproximado aqui, mas é exatamente isso. E é isso que eu queria mostrar a vocês aqui com a simulação, para vocês verem essa relação que nós temos e ilustrar um pouco isso, para ver se vocês entendiam um pouquinho melhor. Espero que tenha ajudado a utilizar essa simulação, né? Agora vamos voltar lá para a apresentação, galera. Beleza, já vimos aqui, né? Agora vamos influência do meio, que eu disse a você que tinha uma certa influência do meio, né? Vamos lá. Supomos que a gente pega aquelas cargas, que é 1 e 2, e colocamos no meio material qualquer, tipo dentro da água, dentro de um óleo, em algum lugar. A gente verifica que nesse caso a força de interação elétrica entre eles reduz. Dependendo do meio, pode ser muito ou pouco, mas reduz quando a gente tira do vácuo esses objetos. E a gente relaciona isso com o que a gente chama de constante elétrica do meio, que a gente representa pela letra K. Ela é tipo assim, quanto maior for essa constante, menor vai ser essa força em relação ao vácuo. A gente vai usar como exemplo aqui, a gente tem uma tabela. A gente tem que no vácuo é 1,000. E no ar é 1,0005. Ou seja, quando as cargas estão no ar, não é muito diferente a força elétrica que age sobre elas. Só que se a gente pegar no vácuo e dentro de um óleo, a gente vai ver que a força elétrica é 4,6 vezes menor do que no vácuo. E o mesmo na água. Na água vai ser 81 vezes menor. E existe uma explicação por meio. Se vocês tiverem interesse, vocês pesquisem melhor. Aí isso tem fácil se vocês pesquisarem, no seu livro didático deve ter. E qualquer coisa vocês me procuram e eu explico a vocês melhor isso. E pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e obrigado pela atenção.